Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca da inclusão do artigo 147b ao Código Penal. A Lei 14.188, de 28 de julho de 2011, definiu o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela introduziu ao Código Penal o artigo 147b, que foi a criação do tipo penal de violência psicológica contra a mulher, e incluiu também o parágrafo 13 ao artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais, modificando dessa forma a modalidade da pena da lesão corporal simples no crime praticado contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Então, essa lei trouxe duas alterações ao Código Penal. O parágrafo 3º do artigo 129 e a criação do tipo penal do artigo 147b. Muita atenção para essas modificações, pois nós sabemos que nas provas do Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como em todos os concursos públicos, os examinadores, eles costumam cobrar justamente essas alterações, essas modificações. E o candidato que pretende ter sucesso em suas provas deve estar sempre muito bem atualizado aos seus estudos. Uma coisa que atualmente realmente é uma atividade heróica. Então, por isso que a gente vem justamente auxiliar aqui no canal do YouTube. Com relação à inclusão do parágrafo 13 ao artigo 129, eu vou gravar um vídeo à parte, porque didaticamente fica melhor para entender. Nesse vídeo eu vou tratar somente da figura penal prevista no artigo 147b do Código Penal. Estabelece o novo artigo: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena prevista é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. A própria lei dá um nome para esse crime. O nome iuris desse crime, portanto, é violência psicológica contra a mulher. Fazendo uma classificação doutrinária desse crime, nós podemos classificá-los da seguinte forma: o sujeito ativo é qualquer pessoa, homem ou mulher pode praticar o crime. E o sujeito passivo é somente a mulher. Atenção, porque aqui também estão incluídas as mulheres transgêneros e as transexuais. Ele é um crime comum, ele não exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. É um crime doloso, o agente tem que ter a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas no tipo penal. Não existe a sua previsão na modalidade culposa. É crime de forma livre. O tipo penal especifica algumas ações, mas generaliza ao final quando ele menciona qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, admitindo dessa forma qualquer tipo de execução. Por isso é um crime de forma livre. É um crime subsidiário. Ele somente será aplicado se a conduta do agente não constituir um crime mais grave. Apesar da pena máxima ser de 2 anos, o crime ele não é considerado de menor potencial ofensivo, tendo em vista que o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, proíbe a aplicação da Lei 9.099. Vejamos o que determina o artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Portanto, apesar da pena máxima ser de 2 anos, não é considerado de menor potencial ofensivo e não admite os institutos despenalizadores da Lei 9.099, que são a transação penal, a composição civil e a suspensão condicional do processo. A ação penal é pública incondicionada, o que significa dizer que o Ministério Público não precisa de provocação da vítima para deflagrar a respectiva ação penal. Lógico, sempre observando, o Ministério Público ele tem que observar se tem os indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime. É o que a gente chama de PEC mais ISA.
A violência psicológica, ela é muito utilizada pelos agressores e andou muito bem o legislador em criminalizar essa conduta, visto que esse tipo de violência às vezes deixa mais marcas do que a própria violência física e ela não poderia ficar relegada ao esquecimento. Portanto, a violência psicológica contra a mulher agora é crime. A Lei Maria da Penha define em seu artigo 7º, inciso 2º, o que é a violência psicológica. No entanto, a Lei Maria da Penha, ela não criminaliza nenhuma conduta. Nós temos somente um crime na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento à medida protetiva de urgência. Então, por mais que ela definisse o que era a violência psicológica, não tinha um tipo penal criminalizando essa conduta. Agora tem. Vem essa lei e inclui no Código Penal o artigo 147B, tipificando a violência psicológica. Quem tiver dúvida do que é violência psicológica, vai lá na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, inciso 2º, que é explicado. Mas agora essa conduta é tipificada. Mas atenção, se da violência psicológica ocorrer um abalo à saúde da mulher, nós não teremos o crime do artigo 147B, mas sim a caracterização do crime de lesão corporal, que estabelece em seu artigo, no caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Portanto, se a violência psicológica não causar dano à saúde da mulher, o agente responderá pelo artigo 147B. No entanto, se essa violência psicológica causar dano a essa mulher, o crime imputado ao agente será o crime de lesão corporal. Nesse caso, será necessário um laudo médico que vai apontar a gravidade da lesão, se ela é leve, grave ou gravíssima. Como a lei criou um novo tipo penal, essa nova figura incriminadora, ela é acobertada pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. É um princípio, inclusive, de âmbito de índole constitucional previsto no artigo 5º, inciso 40. O que significa dizer que as pessoas somente poderão ser processadas, investigadas e condenadas pela suposta prática deste crime se o praticarem a partir de 28 de julho de 2011. Cuidado, porque essas questões de direito temporal sempre são cobradas nos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil.